Olá pessoal, tudo bem? Você conhece o seu coração? Você sabe os principais sintomas que podem predizer que seu coração está ficando fraco? Sinais de que sua bomba não está mais 100%? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar. Roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista e especialista em marca-passo. Você sabia que quando o coração está ficando fraco, ocorrem alguns sintomas que são clássicos? Acho que vale a pena você saber, pois assim vai ficar mais esperto e poderá procurar um médico se estiver tendo algum desses sintomas. Você sabe o que é insuficiência cardíaca? O coração é a nossa bomba. Ela é o órgão responsável por levar sangue e oxigênio a todo o nosso corpo. Quando o coração ele vai ficando fraco, ou seja, quando a insuficiência cardíaca vai piorando, menos oxigênio chega onde precisa. E a pessoa começa a ter sintomas clássicos dessa falta de sangue. Existem dois tipos principais de insuficiência cardíaca: a insuficiência cardíaca sistólica e a insuficiência cardíaca diastólica. Vou te explicar. Mas antes, já quero pedir que se você gostar do vídeo, compartilha ele, gente. Você compartilha e o mundo inteiro assiste. Tá difícil distribuir todo o conteúdo que eu posto. Menos de 10% das pessoas estão conseguindo ter acesso aos vídeos. Então, se puder, compartilha, que você ajuda pelo menos aí mais 3 pessoas a assistirem. E quem sabe você ajuda até salvar uma vida. Também deixa seu like, inscreva-se no canal e clica no sininho, pessoal. Senão vocês não recebem todos os meus vídeos, ok? Voltando aqui então nos tipos de insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca sistólica é quando o coração ejeta menos sangue para a aorta do que o normal. Você imagina então que a cada batimento, pelo menos 55% do sangue tem que sair do ventrículo esquerdo e ir para a artéria aorta. Quando o coração fica fraco, ele não consegue ejetar o sangue suficiente para o nosso corpo. Ejetando ali, por exemplo, 30% ao invés de 60%, ele acaba ejetando metade do que deveria. Isso faz com que o paciente tenha os sintomas que vou falar mais abaixo. Já na insuficiência cardíaca diastólica, o coração tem dificuldade no seu relaxamento. Imagina um coração duro, que recebe o sangue, mas não consegue relaxar o suficiente para receber todo o sangue, fica ali parecendo uma pedra. Isso, com certeza, vai dificultar o enchimento do coração de sangue e, por consequência, vai prejudicar o seu funcionamento. Esse tipo de insuficiência cardíaca pode ocorrer em até metade dos casos de coração fraco. Depois de saber, então, quais os tipos de insuficiência cardíaca, você sabe me falar quais são os principais sintomas de quem tem esse problema? Então vamos lá, segue comigo. Sintoma número 1, cansaço fácil. Você, de uns tempos para cá, está se sentindo cansado? Às vezes anda ali 2, 3 quadras e já fica ofegante. Está cansado só de subir 1 ou 2 lances de escada? Fica de olho que isso pode ser o coração querendo começar a ficar fraco. É claro que a obesidade, o sedentarismo, a inatividade vai ao longo dos anos te deixando mais cansado e fraco. Mas esses sintomas também acontecem quando o seu coração está fraco. Então, se você tem esse sintoma, está na hora de procurar o seu cardiologista e fazer o seu check-up, né? É melhor fazer todos os exames e ver que não tem nada, do que esperar e procurar somente quando estiver todo doente. Não raro, pego pacientes com queixa de cansaço em meu consultório e ao fazer todos os exames, vejo que o coração da pessoa já está toda doente, ficando assim bem mais difícil de tratar. Por isso não espera, procura um bom cardiologista se estiver sentindo isso, ok? Sintoma número 2, falta de ar. Esse é o sintoma clássico da insuficiência cardíaca. Imagine que o seu coração não bombeia o sangue necessário. Você já está ficando cansado facilmente. O que ocorre depois? Começa a sentir falta de ar, né? Geralmente, em casos de insuficiência cardíaca mais leve, a falta de ar se inicia primeiro aos grandes esforços,
E vai, com o passar do tempo, se você não trata, é claro, evoluindo para falta de ar aos moderados esforços e, por fim, aos mínimos esforços e até em repouso. A gente sabe que quanto maior a limitação do paciente, ou seja, aquela que sente falta de ar até em repouso, tem um prognóstico bem pior. E seu risco de ter problemas graves nos próximos anos são bem maiores. Sintoma número 3, ortopneia. Nome difícil, né? Mas calma que eu vou te explicar o que é. Ortopneia nada mais é do que falta de ar que piora ao deitar. Imagina o coração fraco. Quando o coração não consegue mandar o sangue ali para frente, ou seja, para a aorta, para onde fica todo esse sangue? Ele fica represado nos pulmões. Agora imagina o pulmão com água devido ao coração fraco. Quando o paciente deita, o que acontece? Esse líquido que ficou acumulado nos pulmões acaba encharcando todo o pulmão. Então, quando o paciente com insuficiência cardíaca deita, ocorre uma piora da falta de ar. Às vezes, para dormir melhor, o paciente refere que tem que dormir ali com vários travesseiros. Em casos mais graves ali, às vezes a pessoa tem que dormir até sentado. A pessoa já não consegue dormir ali deitado de tanta falta de ar que sente. Isso é um sintoma muito comum do paciente com insuficiência cardíaca. Sintoma número 4, inchaço nas pernas. O inchaço nas pernas, principalmente perto do tornozelo, pode ser consequência também de coração fraco. Imagina que o sangue das pernas ela chega até o lado direito do coração. Agora imagine esse lado do coração fraco, que não consegue mandar o sangue do lado direito ali para os pulmões. O que vai acontecer? Um represamento de sangue ali para as pernas. Assim pode ocorrer aquela perna inchada, você aperta ali perto da canela e fica aquele buraco. Isso pode ser sim um sinal de que sua bomba, o teu coração não está 100%, ok? Então se tiver com as pernas inchadas e não sabe o motivo, procura um cardiologista e descarta coração. Falo mais sobre inchaço nas pernas nesse vídeo que vou deixar aqui no card, ok? Agora, antes de ir para o número 5, você sabia que eu tenho um curso muito legal, né? É meu curso Infartei e Agora. É um curso destinado a cuidar de pessoas que já infartaram e de pessoas que querem evitar de infartar um dia. Nesse curso, que são divididos em 23 aulas, eu ensino com linguajar bem simples sobre o que é infarto, quais os fatores de risco que levam ao infarto e como se tratar após ter tido o infarto. Acredito que seja um curso indispensável, não somente para as pessoas que já infartaram, mas também para aquelas pessoas que querem se prevenir. Sabendo ali que 1/3 das pessoas morrem de doenças cardiovasculares, eu precisava fazer esse conteúdo mais detalhado. Curso, então, Infartei e Agora. Vale a pena conferir. Vou deixar o link do curso na descrição aqui embaixo, tá ok? Se dê de presente, tenho certeza que vai te ajudar e muito. Agora, finalmente, sintoma número 5, dispneia paroxística noturna. Por vezes, por ter o coração fraco e o acúmulo de líquido ali nos pulmões durante a noite, quando o paciente deita, ele pode referir a dispneia paroxística noturna, que é a falta de ar que surge durante o sono. Imagina ali o paciente dormindo deitado com água nos pulmões. Às vezes, no meio da noite, ele pode acordar sufocado, assustado, tendo que ficar sentado ou às vezes tem que até que se levantar para aliviar a falta de ar. E mesmo assim, essa falta de ar ainda pode durar ali muitos minutos depois dele se levantar. Isso é um sinal clássico de insuficiência cardíaca descompensada. Então fica de olho. Bom, pessoal, acho que o vídeo de hoje está ok, né? Deu para falar aí dos principais sintomas da famosa insuficiência cardíaca. Peço novamente para vocês compartilharem o vídeo, ok? Vamos salvar o mundo, gente! Então o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.